Oi, gente! Hoje nós vamos falar sobre a mediunidade de incorporação. Nós vamos falar da consciência, da inconsciência dentro desta faculdade mediúnica. Alguns têm essa faculdade mediúnica muito latente, outros vão desenvolvendo a faculdade de incorporação. O fato é que a incorporação, ela acontece e nós vamos entender como isso se dá, como é este processo de incorporação. Se a gente ainda não se conhece, eu sou Puca Saraiva, sou dirigente espiritual do Centro Espiritualista Umbandista Anjos na Terra, casa regida por Pai Benedito das Almas, nosso guia espiritual. A incorporação. Vamos focar esta faculdade mediúnica dentro da Umbanda, mas vamos falar dela como um todo. A incorporação acontece como? Entra um espírito no meu corpo. A ideia que nós temos da incorporação é aquela incorporação de que um espírito se apossa do nosso corpo. Como naquele filme, o Ghost. Um filme muito famoso, onde o espírito se apossa do corpo da médium e então toma conta de tudo. Não é bem assim que acontece. Aquilo ali é pura ficção. A incorporação se dá de uma forma muito diferente. Na incorporação não existe posse, não existe possessão. O médium não fica possuído. Portanto, será esse o seu medo dentro da incorporação, será esse o seu medo na faculdade mediúnica de incorporação. Esqueça, possessão não acontece, não existe. Vamos começar a entender um pouquinho. A mediunidade inconsciente ou consciente, falando em incorporação. A faculdade de mediunidade inconsciente na incorporação, ou na psicofonia, como também é conhecida a incorporação, hoje em dia é raríssimo ou praticamente inexistente. Mas por que antes existia a incorporação inconsciente e hoje não mais? Porque antigamente nós, seres encarnados, tínhamos mais dificuldade de aceitar a mediunidade como um todo. Então esta era a forma mais fácil, mais viável de fazer acontecer a mediunidade de incorporação. Pois nós apresentávamos muita resistência devido ao pouco conhecimento que se tinha ou nenhum conhecimento que se tinha sobre mediunidade. Havia muito preconceito sobre a mediunidade. Hoje temos mais conhecimento, temos mais esclarecimentos, temos a mente mais aberta, aceitamos com mais tranquilidade a mediunidade, aceitamos com mais facilidade a mediunidade de incorporação e de psicofonia. Por isso, devido à nossa evolução enquanto seres, é que a nossa faculdade mediúnica também evoluiu. E por isso, deixamos de ser inconscientes. Passamos a ser médiuns conscientes ou semiconscientes. Mas o que é isso? Qual é a diferença? Semiconsciente, inconsciente, na mediunidade de incorporação inconsciente, o médium se afasta completamente do seu corpo físico. Como? Da mesma forma que acontece a projeção, aquela projeção que nós já falamos em outro vídeo, o médium se afasta do seu corpo físico e então um outro espírito se conecta a ele e assume os seus movimentos, assume o comando, inclusive mental, daquele corpo. Claro que o médium não perde o seu corpo físico, o médium apenas se afasta, não há um rompimento do cordão, há apenas um afastamento temporário, como há na projeção astral, conforme o vídeo que nós temos aqui no canal. Se você não sabe ainda o que é projeção, dá uma olhadinha aqui no canal, que tem lá um vídeo ensinando, dizendo o que é projeção astral, e aí você vai entender um pouquinho mais do que estamos falando aqui. Voltando à incorporação. Na incorporação inconsciente, é mais ou menos assim que acontece. O espírito do médium se afasta, o perispírito, o duplo etérico, né, se descola, se afrouxa, e o espírito se afasta. E então o que acontece? Um outro espírito, um outro corpo astral se conecta ao corpo físico do médium e assume os comandos.
E isso se dá a incorporação inconsciente, que é raríssima, repito, ou praticamente inexistente nos dias de hoje. Hoje em dia, como que acontece então a incorporação? Nos dias de hoje, há sim um afrouxamento, um leve afrouxamento, um descolamento, o que torna propício a interferência, o acostamento de um outro ser. Tá, vamos explicar isso com calma. Como é que funciona isso então? O médium, ele recebe um fluido externo que vem de um outro ser, de um outro espírito, que facilita um afrouxamento do seu perispírito. O médium entra numa espécie de transe, numa espécie de um estado meditativo, onde o médium começa a perceber que alguma coisa diferente está acontecendo. O médium começa a sentir fisicamente o seu corpo mudar, começa a sentir um calor, começa a sentir uns arrepios, começa a sentir um movimento visceral. O médium sente as pálpebras pesando, ou então começa a sentir um movimento rápido das pálpebras. O médium começa a perder a visão lateral, começa a perceber um desfoque na sua visão no campo lateral. O médium começa a perceber um batimento cardíaco acelerado, começa a perceber um suor um pouco mais acentuado, às vezes um suor frio, começa a perceber que as suas mãos gelam, começa a perceber uma certa moleza, um bambear nas pernas. Quando há este processo, quando há uma interferência de um outro espírito, o médium começa a sentir no seu corpo físico, a presença, a interferência de um outro espírito. Mas como que acontece? O espírito entra no corpo do médium e se apossa do corpo do médium? Não. Este espírito, esta entidade, vamos falar aqui da entidade de Umbanda, ela vai se conectar mentalmente, ela vai se conectar através, por meio do chakra frontal do médium, comumente. Ela vai se conectar, ela vai enviar um cordão fluídico que vai se conectar provavelmente na nuca do médium, onde mais acontece esta conexão mente com mente, e vai então começar a enviar os seus fluidos, os seus pensamentos, as suas ideias. E nessas ideias vem um combo, é um movimento completo. Não vem apenas pensamentos, vem movimentos também. Então é por isso que a gente vê dentro da incorporação mudar toda a movimentação do médium. O médium, dentro de uma incorporação, recebe daquela entidade todos os seus pensamentos, todas as suas intenções de movimentos. Vamos entender melhor. Para nós, médios, no nosso dia a dia, nós não pensamos, vou erguer o braço, nós simplesmente erguemos o braço. Nós não pensamos, vou dar um passo, simplesmente damos um passo. Dentro da incorporação, quando recebemos a intenção de uma entidade de Umbanda, é assim que acontece. Nós recebemos esta intenção. E como já estamos ali conectados com esta entidade, o que nós recebemos? A intenção automática de movimentação. Começa assim. Estamos falando aqui, inicialmente, de uma incorporação dentro de uma educação mediúnica. É claro que temos incorporações, vamos dizer assim, atropeladas, incorporações mais um pouco bagunçadas, quando ainda não há uma educação mediúnica, quando não há uma estrutura do médium, ou seja, quando o médium ainda não permite esta incorporação por completo. Para que haja uma incorporação limpa, equilibrada, é preciso que o médium tenha um certo conhecimento, tenha um certo equilíbrio mediúnico. Tenha conhecimento de si próprio e tenha conhecimento da mediunidade como um todo. Tenha um certo conhecimento espiritual. Acontece, é claro, com médiums que nunca tiveram contato, fazer uma incorporação limpa, bem equilibrada. Não significa que isso aconteceu num passe de mágicas. Acontece que este médium pode trazer ali no seu reservatório
inconsciente todo um conhecimento, todo um preparo, apesar de não ter consciência disso. Mas a maioria de nós precisa sim trazer para o consciente para que possa dar passagem a este fluido de um outro ser, para que possa permitir que este outro ser, que esta entidade que vem trabalhar em terra, esta entidade que já não possui mais um corpo físico, possa atuar na terra através do corpo físico do médium. Então, como que isso vai acontecer? Um médium devidamente preparado, já pronto ali para uma incorporação, ele vai se concentrar. E o que é essa concentração? Ele vai focar apenas, ele vai ter presença. A concentração é presença, é pensar exclusivamente naquilo que está acontecendo naquele momento. Ele vai focar no seu corpo, ele vai perceber a mudança do seu corpo, ele vai perceber o que está sentindo fisicamente, ele vai perceber que as pernas amoleceram, ele vai perceber que sentiu um certo desconforto temporário, mas um certo desconforto estomacal, abdominal, ele vai perceber um certo aceleramento cardíaco, ele vai perceber uma certa sonolência, ele vai perceber que alguma coisa mudou no seu estado físico e no seu estado mental, espiritual. Então, focado nisso, ele vai se concentrar elevadamente, com uma vibração elevada, sem medo, ele vai se concentrar naquele momento. Sim, dizendo ao seu guia, eu permito a sua interferência, eu agradeço a sua interferência positiva, a sua divina interferência. E vai então permitir que naturalmente essa interferência aconteça. Ele vai permitir movimentos, ele vai permitir que o seu corpo comece a se mover. Então, numa espécie de dança, este movimento começa a acontecer. Dentro da Umbanda é assim que acontece. Alguns médiuns, no momento de incorporar, sentem um tranquinho um pouco mais forte, dá aquele tranco. Outros são mais discretos, mais sutis, mas nenhum deles tem a incorporação melhor ou menos qualificada. A incorporação acontece diferente para mim e vai acontecer diferente para você. Não existem incorporações iguais. Não tente se basear na incorporação do outro para saber se a sua está certa ou está errada. A incorporação certa é aquela que está focada na intenção de incorporar um guia de luz, na intenção de trazer uma mensagem na integridade, de trazer a integridade dessa incorporação. Então, para eu saber se a minha incorporação está correta, eu devo estar focado naquele momento, eu devo ter uma educação mediúnica, que vai acontecer desta forma. Vai acontecer um afrouxamento do meu corpo astral com o meu corpo físico. Um guia espiritual vai se conectar fluidicamente, vai acostar, vai se aproximar do meu campo energético e vai enviar por este cordão que ele conecta ao meu corpo astral, ele vai enviar as suas intenções, vai enviar ali os seus pensamentos, que vão se mesclar aos meus. Por isso, quanto maior for o meu conteúdo, quanto maior for o meu reservatório intelectual, mais condições de trabalho este guia vai ter para oferecer, porque vão ser mescladas ali as informações. Quanto mais eu estiver concentrado naquele momento, mais oportunidade de manifestação eu vou dar ao meu guia. A incorporação precisa que o médium dê autorização. É necessário que o médium permita esta incorporação. É necessário que o médium, no meio de uma incorporação, não comece a questionar o que está acontecendo. Ah, não, eu incorporei agora um caboclo. E eu sinto como se o meu corpo me pedisse, é algo visceral, sentido. Eu sinto o movimento que o meu corpo quer fazer, mas eu não permito. Ah, não, eu não vou pagar esse mico. Eu não tenho flecha, eu não sou caboclo, eu não vou permitir este movimento de atirar flecha. Eu não vou fazer esse ridículo. Eu estou aí me chocando, eu estou entrando em choque, eu estou batendo de frente com aquilo que eu estou recebendo do guia. Como eu já disse antes, eu não penso no meu dia a dia
vou passar a mão no cabelo. Eu não penso, vou dar um passo. Eu simplesmente faço. E quando o guia me manda esta informação mental, ele simplesmente me manda um sentir. Ele não diz, erga o braço, atire uma flecha. Eu simplesmente sinto este impulso. E se eu permito que este movimento aconteça, eu permito que a incorporação seja limpa. Esta é a forma de incorporar. É a melhor maneira de incorporar, é permitir. E para eu saber se há uma integridade, é preciso que eu tenha conhecimento, é preciso que eu tenha uma educação mediúnica, é preciso que eu esteja focado naquilo que está acontecendo ali. Eu não posso me preparar para uma incorporação de um caboclo, de um baiano, de um preto velho, de um exu, de uma pombagira, pensando no que eu vou comer no jantar, no que eu comi no almoço, no que eu vou fazer amanhã, no como vai ser o meu final de semana. Se eu estou preocupado com o meu trabalho, eu preciso esvaziar a minha mente. E para esvaziar a minha mente, a única forma é focar naquele momento. Isso é presença, isso é entrar num estado meditativo. Esta é a forma de esvaziar a mente. Não pense em esvaziar a mente, significa não pensar em nada. Isso é muito difícil, não pensar em nada. Para eu esvaziar a minha mente, basta que eu foque na incorporação. Eu vou focar, momento de incorporação. Vou focar no meu guia, vou focar no que eu estou sentindo. Isso não é esvaziar total, não é perder pensamentos, deixar de pensar. É pensar no que está acontecendo naquele momento. Eu vou pensar no que eu estou sentindo. Minha mão está formigando, estou pensando minha mão formigando, só sentindo, reconhecendo. Meu coração acelerou, eu estou pensando isso, coração acelerado. Sentir um movimento de caminhar, de fazer um passinho, uma dancinha, de me balançar ou de girar, eu vou pensar girar. É no giro que eu vou pensar. Isso é presença. Isso é esvaziar a mente, esvaziar das outras coisas, dos outros pensamentos corriqueiros do meu dia a dia, das minhas preocupações, das minhas emoções. Eu vou me despir das minhas emoções. Eu vou me despir daquilo que eu sou no meu dia a dia e vou focar integralmente neste momento agora para a incorporação. Eu vou me despersonalizar para permitir que um outro ser assuma e tome conta. No momento da incorporação, acontecem movimentos de contrações musculares. É o movimento em que a nossa face começa a assumir outras feições. Alguns ficam mais carrancudos, outros fazem um pouco mais de careta, outros abrem, trancam aqui como se estivessem num sorriso, outros esboçam um sorriso. São contrações musculares também enviadas pelo guia, caracterizando esta incorporação. Cada linha de trabalho dentro da Umbanda tem uma certa caracterização especial, aquilo que chamamos de arquétipos. Nós temos aqui um vídeo para cada arquétipo dentro das linhas de Umbanda. Se você não viu ainda, vai lá e dá uma olhadinha para conhecer os arquétipos. Cada arquétipo tem o seu formato na incorporação. Os pretos velhos têm um formato um pouco mais arcado, caminham com um pouco mais de tranquilidade, mais devagar. Muitos vêm arcadinhos, segurando uma bengalinha, tem uma risadinha, alguns têm um trejeito de falar especial, tem um vocabulário especial. Nenhum preto velho vai chegar igual ao outro, mesmo que este tenha o mesmo nome. Ah, mas eu conheci um pai Benedito das Almas lá num terreiro da minha tia, e lá ele chega de maneira diferente. Sim, ele vai chegar de maneira diferente. Pode ser, estamos falando de um outro espírito, estamos falando de um outro ser que traz a mesma força, como já falamos aqui em outros vídeos. Então vai lá e entende um pouco mais sobre isso. Dentro da incorporação, existe uma diferença muito grande de um para o outro. Tanto quando falamos dos guias, dos espíritos, dos guias das entidades, quando falamos dos médiuns. Por que vai haver tanta diferença? Porque há ali uma junção.
há ali a junção da energia, do fluido, do jeito de ser do guia aliado ao médium, aliado ao jeito de ser do médium, aliado ao invólucro, aliado ao reservatório intelectual do médium. E isso vai fazer toda a diferença. Então, quando há essa junção de guia com médium, nós temos uma incorporação única, pois não temos um guia igual ao outro, não temos uma pessoa igual a outra, um médium igual ao outro. E é isso que faz de cada incorporação ser única. De cada guia que vem em Terra se manifestar de maneira única, singular. Eu não vou encontrar em nenhum lugar uma manifestação igual a outra. Se você busca isso para acreditar na incorporação, então desista. Porque existe uma máxima que diz: para quem tem fé, para quem crê, nenhuma explicação é necessária. Mas para aquele que duvida, nenhuma justificativa é suficiente, nenhuma explicação é suficiente, nenhuma teoria será suficiente. A incorporação, ela é sentida de forma visceral. A gente sente no nosso corpo. É algo quase indescritível, quase inenarrável. Mas nós tentamos aqui, de alguma forma, tentar trazer para você, tentar ilustrar para que você entenda a manifestação da incorporação. Como acontece a incorporação. E também desmistificar essa ideia de que existe uma possessão, de que uma entidade se apossa de forma agressiva de um médium. Mesmo aquelas incorporações que acontecem de forma inesperada, vamos chamar assim, não é uma possessão. O médium ali permitiu, mesmo que não tenha se dado conta conscientemente, ainda assim ele permitiu esta incorporação, ele deu passagem. Logo, sempre que eu presenciar uma incorporação, eu vou entender que ali houve um consentimento. Sim, para que haja uma incorporação, deve haver um consentimento. Ah, mas quando é uma incorporação de um ser que não é uma entidade de luz, vamos chamar o que nós costumamos chamar de um quiumba, o que nosso pai Benedito chama de peregrinos, seres errantes, espíritos que ainda não encontraram o seu caminho e que seguem por aí, ou então até espíritos obsessores que querem incorporar nos médiuns. Como que isso acontece? Então o médium deu passagem ao obsessor? Sim, deu passagem. Muitas vezes e nem percebeu que deu passagem. Às vezes a gente sente esse desconforto e prefere relaxar e prefere dar vazão a isso. E isso é dar passagem. Se você costuma incorporar obsessores, sente esse desconforto, não dê mais passagem. Perceba, se reconheça, assuma o controle do seu corpo, da sua vida e diga: espera aí, alguma coisa está acontecendo aqui no meu corpo, eu estou sentindo uma movimentação estranha, essa movimentação não é minha, pode parar, não vou dar passagem. É muito comum um médium chegar lá na nossa casa, no nosso terreiro, dando passagem a um obsessor livremente. E no momento que ele vai desenvolver a mediunidade, ele tranca a passagem do guia. Por que isso acontece? Porque é muito mais fácil a gente dar passagem, a gente liberar emoções que são muito parecidas com as nossas. Um obsessor, quando ele traz essa emoção, essa ideia, ele traz ideias de irritação, de desconforto, de incomodação, coisas que a gente sente no nosso dia a dia. E o fluido de um guia é um fluido muito sutil. O guia nos pede permissão. Um guia jamais vai nos tomar por assalto. Jamais vai nos assaltar o físico. Agora, um obsessor vai nos ludibriar, vai nos enganar e nós vamos cair feito patinhos. Então, é momento de nós termos um autoconhecimento. Por isso, nós primamos tanto, falamos tanto, chamamos tanto pela autonomia de cada um de nós, pelo autoconhecimento. A partir do momento em que eu me conheço, me reconheço, conheço o meu corpo, as minhas sensações, opa, eu sei quando eu estou na iminência de uma incorporação, seja ela de um guia ou de um obsessor, de um oportunista. Então,
Para que eu reconheça uma incorporação, é preciso antes que eu me reconheça. É preciso que eu tenha presença. É preciso que eu conheça as minhas sensações, para que eu possa perceber quando algo acontece de diferente. Quando da incorporação de um guia, eu sempre vou perceber isso de maneira delicada, de maneira sutil, elevada, apesar de eu perceber fisicamente às vezes um desconforto, mas mentalmente há uma leveza. Quando não há essa leveza na aproximação de um guia, é a minha interferência, é o meu medo da incorporação que causa esse desconforto, e não a presença do guia. Então, hoje eu preciso entender o quê? Não há possessão. Eu preciso entender o quê? Não há mediunidade inconsciente. Há a mediunidade consciente. Mas por que às vezes, depois de uma incorporação com um guia, eu esqueço mais da metade do que aconteceu? Ah, sim, aí agora nós chegamos a um ponto, uma mediunidade semiconsciente, porque eu tive tanta presença no momento daquela incorporação, eu me preparei tão bem para aquela incorporação, eu relaxei tanto para aquela incorporação, eu permiti tanto que aquele guia atuasse, que houve o quê? Um afrouxamento maior do meu corpo sutil, do meu corpo espiritual, e o guia tomou a frente, eu não interferi no meio da incorporação. O que isso aconteceu? Como que isso aconteceu? Eu não prestei atenção naquilo que aconteceu, eu não tentei comandar, eu não tentei controlar aquela incorporação. É claro, eu não registrei muito do que aconteceu. Aquilo não ficou registrado. Por quê? Porque o que se sobressaiu foi o mental do guia. O que se sobressaiu foi o que o guia trouxe e não o que eu trouxe. Então, quanto mais eu permitir que o guia haja, menos eu vou recordar. E os ensinamentos, aquilo que for importante, que for de relevância para a minha evolução, o guia vai deixar registrado no meu mental. E então eu vou começar a perceber que o meu reservatório intelectual começou a aumentar, mesmo com um conteúdo que eu não fui buscar conscientemente estudar, mas que ficou ali registrado. Por quê? Porque o guia deixou ali armazenado no meu reservatório intelectual. Então, gente, é o momento de a gente desmistificar a mediunidade de incorporação ou da psicofonia. O que é a psicofonia? A psicofonia é o ato de falar, é quando o médium se expressa na fala. O médium traz a mensagem de um espírito através da fala. Na incorporação, além da fala, há também a movimentação física. Então, a mediunidade de incorporação e psicofonia estão juntas, atuam juntas. O médium pode incorporar, um guia pode incorporar uma vibração de um orixá. O orixá em si, a força orixá, a força divina da natureza, não incorpora. O que o médium incorpora é aquela vibração trazida por um outro ser capaz, sim, de se conectar ao médium. Mais adiante, quando falarmos sobre orixás, nós vamos falar mais sobre essa incorporação da força do orixá. Hoje, nós vamos focar aqui na incorporação como um todo, na mediunidade de incorporação. Se você ainda ficou com alguma dúvida sobre a incorporação, se você é um médium de incorporação, já experimentou a incorporação e tem dúvidas e tem medos, deixa ali nos comentários para nós a sua dúvida. Se quiser compartilhar conosco a sua primeira experiência de incorporação, também vamos adorar conhecer um pouquinho da sua história. A incorporação é uma faculdade mediúnica encantadora, quando bem utilizada. Não há por que ter medo da incorporação. Se nós tivermos um equilíbrio, uma educação mediúnica, nós podemos fazer um bom uso da incorporação. Transmitir as mensagens dos guias, transmitir mensagens que podem auxiliar muito a nós mesmos e a outras pessoas. Um guia só incorpora, só chega em terra para trazer uma mensagem de relevância coletiva, de relevância construtiva e evolutiva. Um guia jamais vai se utilizar de um médium incorporar para fazer piadas,
para falar bobagens, para vir brincar. Um guia, quando chega para incorporar num médium, ele precisa baixar muito a sua vibração, o seu campo vibracional, para poder se aproximar no nosso campo, que é bastante denso. Então, este processo demanda de um grande esforço. Em outro vídeo, nós vamos falar sobre a preparação física, que é o que nós chamamos de preceito. É uma preparação física para uma boa incorporação. Então, por enquanto, isso nós temos para falar sobre a incorporação, em especial a incorporação dentro da Umbanda, a mediunidade de Umbanda. Uns têm essa faculdade bastante ostensiva, outros vão desenvolvendo aos poucos. Não tenha mais medo. Permita que o seu guia se aproxime. Seja presença. Seja presente ali com o seu corpo e permita, aprenda com seu guia. Aprenda, estude bastante, se prepare para que o seu guia possa usufruir do seu reservatório intelectual. É muito mais fácil quando o meu reservatório intelectual é vasto, é amplo, é bem preenchido, porque quando o guia usar uma expressão, eu não vou estranhar. Quando o guia disser, filho, use determinada erva para tal coisa, eu não vou pensar, não vou porque eu não sei para que isso serve. Se eu tenho conhecimento, eu permito que esta mensagem chegue com mais facilidade. Eu não vou interferir por medo de estar falando bobagem. Quanto menos eu interferir, melhor é a incorporação. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com o maior número de pessoas possível. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve no nosso canal. É muito importante para nós a sua inscrição. É importante para nós o seu joinha. É importante para nós a sua participação aqui conosco. Desde já, eu agradeço pela sua inscrição, agradeço pela sua audiência, agradeço por estar aqui conosco. Você é o motivo de nós estarmos aqui fazendo estes vídeos. Este vídeo é para você que tem medo de incorporação, para você que tem dúvidas sobre a incorporação, para você que é médium de incorporação, para você que gosta de falar sobre mediunidade, que quer conhecer mais a espiritualidade. Se inscreve no nosso canal e deixa ali o seu joinha. E mais uma vez, eu deixo aqui para vocês o meu mais profundo sentimento de gratidão por poder ser útil e aquele meu abraço de alma, chakra com chakra.